Bom, meus queridos, agora é hora de falar dele. Boa sorte para vocês, nós vamos falar dele. De quem é que eu vou falar? De quem é que eu vou falar, hein? Da câmera. Oi? Da câmera. Aquele que dá Avada Kedavra. Avada Kedavra. Aquele que prende o Felipe Martins dizendo que ele pegou um avião, mas não pegou, e que acha ruim que digam que a mulher dele pegou um avião que ela pegou, mas não pegou registrada. Nós vamos falar ele dessa... A gente tá careca de saber quem é. Do protagonista das notícias mais cabeludas, mesmo não tendo ele um fio de cabelo. O ministro Alexandre de Moraes, também conhecido como Rivaldo Jesus para os íntimos, manteve preso um réu pelos atos do 8 de janeiro. Só que esse réu foi dado em laudo psiquiátrico como mentalmente incapaz e, portanto, não passível de cumprir penas como prisão preventiva, como prisão comum. Moraes não atendeu a um pedido da PGR que solicitou que Natan Perusso, um jardineiro de 23 anos de idade, fosse internado em hospital psiquiátrico por ser inimputável e que a ação fosse, portanto, encerrada. O ditador, porém, determinou a continuidade da ação, que estava suspensa desde agosto, para que o laudo psiquiátrico fosse feito. Natan fazia parte do acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Desde 2021, ele está interditado pela Justiça, procedimento destinado a incapazes e relativamente incapazes para os atos da vida civil. E um laudo recente comprova que ele não tem capacidade de autodeterminação. Tá aí. Mais uma vez, a lei enfiada no cofre. O que eu não posso é manter a cabeleireira, a Débora Cabeleireira, presa, longe dos filhos, que eu não posso ter a Fátima Tubarão, condenada a 17 anos, colocaram 17 anos para uma senhora de idade, porque estava enrolada na bandeira e fez, Vamos lá, Xandão, realmente um perigo. Então, assim, é rir da nossa cara. Esse jardineiro, esse rapaz. É a mesma que de todos. Ele estava lá junto. Ele golpe estava... de Estado. Mas qual é a fundamentação? Não é possível, cara. É isso. É isso, assim, não tem... É o paraquedista sem medo, hein? Lá. Ele vai saltar sem o paraquedas a qualquer momento Olha o desse. absurdo da justiça brasileira. Já morreu há muito tempo. Não digo o nome justiça que isso é ofensivo. Pois é. Pra essa merda que estão fazendo. Porque isso é desumanidade, isso é maldade pura. Isso é pura expressão da maldade. Isso é nazista. Ninguém se toca que isso é nazismo. Você sabe que a grande filósofa contra o totalitarismo, contra o nazismo, foi Hannah Arendt. Hannah Arendt era uma judia alemã. Ela conseguiu fugir com a ajuda do Heidegger, que era professor e amante dela, para Nova York. Então ela desenvolveu sua carreira em Nova York, senão ela teria ido para um campo de concentração e não existiria Hannah Arendt. E ela desenvolveu um trabalho tão intenso contra o totalitarismo que, no Brasil, quem trouxe esse trabalho dela para o debate na filosofia do direito foi o Celso Laffer, que foi meu professor de filosofia do direito, que foi orientando da Hannah Arendt em Nova York. Aí ele trouxe toda a obra de Hannah Arendt, a gente discutiu muito na faculdade, e hoje me incomoda muito o silêncio do professor Celso Laffer, porque parece que ele não aprendeu nada com ela. O direito não é direito quando é injusto. O direito não é direito quando não aplicado de maneira igualitária. O direito não é direito quando não reconhece a todo ser humano a mesma grandeza existencial. Porque quando você difere grandezas existenciais, você permite fenômenos como o nazismo. Isso é uma repetição das leis de Nuremberg. Quem é de direita, aplica-se as leis de Nuremberg. Quem não é, aplica-se todo o cabedal de direitos fundamentais, da Constituição, etc. e tal. É isso que está acontecendo no Brasil. Opa, Bibi, mas qual é a dúvida de que o nosso Supremo ele é elitista? Quando o Barroso faz a infeliz brincadeira e fala assim, 170 bilhões de reais serve para um bom fim de semana, qual é o parâmetro dele de bom fim de semana?
É champanhe em Paris, hotel 6 estrelas? Óbvio que é. É, claro. Então é um supremo elitista. Óbvio que a regra para rico é uma, para esses pobres aí, jardineiros, seja quem for, dane-se. Então, eles tratam Dane-se. como animais. É lógico, dane-se. Essa gente aí. Deixa essa gente aí. Gentalha. Pega essa gente aí. Quando o Pavi Essa trouxe gente. a questão do nazismo, sempre que eu penso em Nuremberg, duas coisas, para mim, foram marcantes. A primeira delas, quando perguntaram para o Göring, que era o ministro da aviação, foi uma das principais personalidades do regime, e falaram para ele assim, afinal de contas, como é que vocês controlaram o povo? Aí ele dizia, não tem nada a ver com ideologia. Faça com que teu povo tenha medo e você fará qualquer coisa contra ele. Ou ele ficará nas tuas mãos. Esse é o primeiro ponto. Você vê que tudo é feito para aterrorizar o povo. Isso, o presidente Lula deveria ter na cabeça que isso é terrorismo de Estado. Não é aquilo que ele falou que é Israel. Ali não. Terrorismo de Estado é exatamente um governo utilizando as instituições do Estado para aterrorizar o seu povo. E aí é a primeira situação. A segunda dela... Isso é crime. Terrorismo de Estado no Brasil é crime, tem nome de crime contra a humanidade por perseguição política. Está no Estatuto de Roma, que no Brasil tem status de norma constitucional. Fantástico. Isso está no nosso ordenamento. O segundo ponto, que aí quando o Pavinato trouxe e falou, porra, não é possível que ninguém percebe... Quando alguns indivíduos que estavam observando o julgamento do Nuremberg, alguns militares, eles tentavam entender, afinal de contas, como é que as pessoas, apenas para controlar o povo, tinham capacidade, mesmo que fosse apenas por ações burocráticas, de replicar aquela maldade. Aí a conclusão que ele chegou. A essência do mal é a incapacidade de se colocar no lugar do outro. Por isso o que está sendo feito é a essência da maldade, porque quando um cara olha e diz assim, não, deixa como tá, eu tô com preguiça para ver, mas espera aí. Ele pode morrer daqui a uma semana. Foi o caso do Clesão, quem quer que seja. Não, mas espera aí, independentemente dele ter feito a bobagem que ele fez, eu não posso me dar o direito de ser... Imagina que o cara tenha feito um ato de terrorismo de verdade. Eu não posso me dar o direito de ser igual a ele. E não ter nenhum grau de empatia. Isso é a essência da maldade. E exatamente por isso que é quando você fala, mas essa é a replicagem do que aconteceu na década de 30. É exatamente pela estrutura, pela burocracia, pelo descolamento da realidade, pela incapacidade de ter empatia com o outro. Eles não conseguem olhar, eles não conseguem nem entender que eles existem enquanto autoridades para servir a outro. Eles são servidores do povo. Eles não estão acima do povo, eles não são donos do povo. A qualquer hora dessa, sinceramente, eles vão questionar a criação. Pois essa criação aqui está errada. A partir de agora, eu considero que calor é a partir de 80 graus Celsius. Abaixo disso é frio. Eles colocam como eles quiserem. Eles vão se reverter às leis da natureza. Mas, infelizmente, é a realidade que a gente está vendo. Infelizmente, cara, eu falei isso, porque o que você trouxe, nós estamos vivendo o ambiente moral e emocional daquilo que aconteceu na década de 30. Só falta algum indivíduo falar, já que ninguém vai tomar conta dessa jossa de verdade, tragam as armas, fiquem do meu lado e eu vou dar para vocês o status, quase como o Maduro faz, o status de serem anjos do Deus que eu sou. Só está faltando isso. Quem vai ser esse cara eu não sei, mas eles podem cair antes. Eu espero que a sociedade acorde e essas autoridades que nós elegemos tenham um mínimo de vergonha na cara, porque os bárbaros baterão nas portas das suas casas quando não tiver mais saída, e vocês vão sentir na pele. E sabe o que é pior? É pior porque é o nazismo enrustido. E o enrustimento deixa a pessoa pior do que ela é. Porque ela pratica o nazismo, mas ela tem que dar um nó, ela tem que dar um drible para falar que é democrático. É o verniz, né? Isso dá muito trabalho, isso tira o humor da pessoa. Então, é pior ainda. É pior, porque ela transforma em louco aquele que é vítima. Isso. É isso. Aquele que é vítima, ele transforma em louco. Porque ele fala que todo mundo... É igual o manicômio de antigamente, que era pra tirar as pessoas que você não gostava da sociedade. Você falava que ela é louco. Ah, por quê? Aí vinha um psiquiatra lá, que não tinha ciência psiquiatria, vinha o Pinel lá e falava, ele tem mania circular, delirium tremens, não sei o quê. Aí todo mundo, não, aqui ó, Dr. Felipe Pinel disse que ele tem cara olhos. Ele escreve lá. Não, isso é um sinal, claro, sinal de cara olhos. Era assim a psiquiatria no começo. A sociedade olha e fala, ele tem cara olhos. Aí a pessoa fica louca mesmo. E é a mesma coisa no Brasil.
Eles falam que se aproveitam do fato de que a sociedade não sabe o significado de democracia, fica falando que aquilo é democracia e quem fala contra eles é louco, é criminoso, é antidemocrático. Então é mais perverso que o nazismo ainda, porque o nazismo pelo menos não ocultava a sua face, né? Via quem quisesse ver. Aqui é um nazismo meio travestido. Bem, usando uma sainha de cheerleader assim, escrito democracia tchá-tchá-tchá. Só que não esconde nem os ovos a mini saia. Que ficam lá. E o chuchu na cara. A alegação técnica, jurídica, não sei se é assim que se diz, é que ele teria removido a tornozeleira que estava usando em liberdade provisória ou condicional, não sei exatamente como se diz também. Essa seria a alegação. Mas uma coisa que a aviação me ensinou é pensar nesses problemas sempre buscando a solução. E o que eu vejo no nosso sistema penal e prisional é que é uma coisa assim absolutamente compreensível. Existe espaço para punir severamente uma pessoa por coisas pequenas e existe espaço legal para não fazer nada contra pessoas que cometeram crimes seríssimos, como, por exemplo, o assassinato. Não consigo imaginar nenhum mais firme que isso. E acho que está mais do que na hora de discutir uma mudança desse sistema para que não haja margem para tanta interpretação assim. Eu sei que muitos vão dizer que no meio jurídico sempre vai haver margem para interpretação, mas não com tantas diferenças. E eu vejo que, até onde eu sei, em 1984, quando fizeram a mudança do sistema do Código Penal, que antes era causou algo e é preso. Era mais ou menos simples assim, depois eu peço que você esclareça melhor. Daí quiseram mudar para a questão da finalidade, que isso tem mais a ver com a aviação, quer dizer, a finalidade é proteger a sociedade. Mas a coisa parou no meio e daí para frente me parece que virou uma bagunça tão grande que não temos nem o judiciário trabalhando do lado casual e nem do caso final da finalidade e cada um mais ou menos pode fazer como entende, não é isso? Olha, a interpretação ela cabe, né, para todas as áreas do direito. Só que no direito criminal tem que ser mais difícil. Porque o princípio da legalidade do direito penal diz que você não pode prender ninguém, você não pode processar ninguém, a não ser que exista uma lei anterior, escrita e estrita. Prévia, scripta, estrita. Esse é um comando de 2000 anos. A legalidade, para você prender alguém, você tem que seguir a lei, que é prévia, anterior, conhecida, escrita. Não vale decisão jurisprudência, é a lei. Prévia, escrita e escrita estritamente. Então o direito penal o juiz não tem muita manobra, porque a prisão é a última ratio, a última razão, se diz. Condenar alguém criminalmente tem que ser, de fato, a última opção do juiz. É por isso que vale essas três diretrizes do princípio. Lei prévia, escrita e estrita. Não dá para você fazer elasticidade com a lei penal como eles vêm fazendo. Não pode. Aliás, eles nem deviam lidar com a lei penal, mas é tudo uma vergonha o que acontece nesse país. Esse país não tem mais direito. Ah, não, tem a lei. Tá, mas quando a lei ela perde a capacidade de ser aplicada de maneira igualitária, não é mais direito, porque ela não persegue mais o fim, que é a justiça. E a justiça é garantir a todos uma vida livre de maneira igual. Cada lei, cada decisão que surge, é um tolhimento de liberdade. A decisão no caso concreto, a lei no caso genérico. Então uma lei só é direito, só é justa, quando ela tolhe uma liberdade de igual maneira para todos em razão de uma finalidade socialmente relevante. Quantas leis a gente tem sem finalidade socialmente relevante que tolhem liberdades de maneira desigual? Então já não tem direito no Brasil, não tem justiça. E agora a gente vê um judiciário que deveria, mais do que o legislador, porque é um poder teoricamente técnico e não político, assim a Constituição exige. Deixaram a tecnicidade, enfiaram a tecnicidade no meio do cofre e estão aplicando, estão legislando, estão fazendo política, estão ignorando tudo que se entende por direito num Estado democrático. Falaram tanto do período de 64, tudo para eles se refere a 64 ou se refere ao Bolsonaro. Quando eles querem falar mal, mas pelo menos como você várias vezes falou, do período de 64, institucionalizava. Tiveram a cortesia de institucionalizar. E eles tentavam primeiro dizer, essas são as regras serão aplicadas com isonomia.
mesmo que fosse errado, ou a regra poderia produzir desgaste na sociedade, desgosto da sociedade, mas pelo menos eles tinham a decência de dizer, nós vamos aplicar isso com isonomia. Se aplicava ou não, Todo mundo apanha igual. Todo mundo apanha igual. É Pelo isso menos aí. tinham essa... Uma ditadura onde todo mundo apanha igual é muito mais justa que uma pseudodemocracia onde pau que bate em Francisco não bate em Chico Buarque. Só apanha o povo. É isso mesmo. Só apanha o povo. Não, é uma vergonha. E dá para fazer coisas e coisas, muitas coisas. Eu já falei aqui, cansei de falar. Democracia vem do grego. Demo é povo, kratos é poder. Poder do povo. Poder de quê? Vocês sabiam que a democracia surgiu na Grécia na mesma época que a filosofia? A filosofia surge na mesma época que a democracia. O que é a filosofia? A filosofia é uma tentativa, é a busca a filosofia é o fazimento de perguntas. O que é uma coisa? Que coisa? Qualquer coisa. E a tentativa de responder essa pergunta. O que é uma coisa? Que coisa? Qualquer coisa. E de criticar eternamente e se perguntar novamente, eternamente, o que é uma coisa, a fim de que se chegue cada vez mais a uma resposta mais perfeita. Por que isso aconteceu na Grécia, em Atenas? Porque em Atenas tinha uma aristocracia, comerciante, ou seja, tinha contato com culturas diversas, uma aristocracia, gente muito rica, que não queria se igualar com o interiorano, com o pé vermelho da Grécia, que tinha lá todas as questões de crença. Aí criaram uma religião fajuta, que é a religião olímpica, que não tem um texto sagrado, então não tem ortodoxia, não tem dogma, não tem imposição. É poesia. A religião olímpica de Homero, de Hesíodo, ela é poética. E como uma religião poética, ela é aberta à crítica, e à contestação e a interpretações. O que existia antes da filosofia? Toda essa pergunta natural ao ser humano, o que é uma coisa, a gente sempre se fez, mas a religião sempre se fez e impôs uma resposta. A filosofia, pela primeira vez, nesse ambiente ateniense, em que as pessoas tinham uma religião de faz de conta e poética, não tinham um livro sagrado, não tinham ortodoxia, tinham dinheiro e queriam sempre ter uma resposta melhor, porque eles lidavam como comerciantes com as diferenças, começou-se a partir da crítica, então, a filosofia, da possibilidade de criticar e contestar. E da mesma crítica nasce a democracia. Então, o que é democracia? Democracia significa poder do povo. Para quê? Para criticar. Criticar o quê? Qualquer coisa. Aí como é que a gente fala que tem democracia no Brasil se o Alexandre de Moraes, ele quer calar a crítica? Se a democracia é justamente o poder do povo para criticar qualquer coisa. Aí eu vou defender a democracia calando a crítica do povo. Não, você mata a democracia. É simples assim. Mas ninguém tem a coragem, a hombridade, ninguém tem a decência de parar e olhar para o povo e falar o que é democracia. Sequestraram a palavra democracia. Fizeram do último presidente, Jair Bolsonaro, um presidente democrata, fizeram dele um fascista, para poderem erguer uma ditadura fascista com o nome de democracia. É isso que está acontecendo no Brasil. Alguém quer falar mais alguma coisa desse caso do... Não, isso aí foi maravilhoso. Já me estendi demais. Não, mas dá para falar e falar. Desculpa, mas... Até pra gente, eu concordo 100% que você falou, até pra gente ser justo, sabe o que tem me chamado a atenção? Talvez seja uma fagulha de esperança. O Supremo Tribunal Federal adora usar o X, né? Que, ironicamente... Tinha Vídeos? Não, o X, o Twitter, antigo Twitter. É, porque é tanta punhetação também na sessão de votos. E aí, sabe o que me chama a atenção? Punhetação, gozadinhas... Eu não sei se é o estagiário, alguém lá publica as decisões, bacana. Publicaram mais uma absurda, que mais 14 réus foram condenados pelo 8 de janeiro. E aí o bombardeio que o STF recebe nos comentários, pelo menos eles não fecharam os comentários, né? Pelo menos, não sei se o estagiário esqueceu de fechar, mas assim, até pra imagem do Supremo é meio ridículo, porque... É a troco de que ele vai publicar da notícia de condenação. Então, e é um massacre. Você olha assim, seus ladrões corruptos... Eu fico com vergonha até aqui. Sabe quando a gente vê os filmes medievais, que eles pegavam e penduravam, enforcavam os inimigos em praça pública? Tá aqui, olha, enforcão. A gente voltou o quê? A barbárie? A Idade Média? A imagem é essa mesmo. Mas o objetivo Porque é uma forma moderna de você espetar a cabeça das pessoas e sair em praça pública. Eis aqui o seu rei, eis o seu inimigo.
Como diria o professor objetivo é esse. Percival Pugina, o que você apresentou aí é uma iluminura, porque você é exatamente isso. É como nós voltamos a essa barbárie medieval para botar o terror no povo. É a mesma coisa da tal da PNDD, daquele Bessias, que teria que ter notável saber jurídico para ser AGU. Não, aí o Lula criou uma instituição de antidemocracia, porque na Europa é considerado como um instrumento de autoritarismo. A PNDD, Procuradoria Nacional da União, pleonasmo, de Defesa da Democracia. Aí a AGU processa pessoas que criticam o governo, porque pessoas que, com a desinformação, fazem tremer a legitimidade do governo democrático. Ah, vão caçar coco. Alguém parou de receber salário aí? Aí eu inaugurei, né? Eu fui o primeiro processado pela PNDD, que honra. Aí pedem 300 mil. Por quê? Porque eu critiquei e a minha crítica é uma desopinião. A minha opinião está errada. A minha opinião é uma desopinião. É exatamente usaram isso. Esse termo, não? Não usaram. Mas é exatamente Não isso. usaram. Porque a informação está correta, mas a minha crítica é que estava errada. Então é um crime de desopinião. Eles fizeram a mesma coisa com a Brasil Paralelo. Aí você olha o que eu acabei de falar. Democracia é poder do povo. Poder do povo para quê? Para criticar. Aí vai esse governo e cria uma procuradoria para reprimir a crítica do povo. Isso aqui é nazismo? Não é. Desculpa. Imagina, eles fizeram exatamente a mesma coisa com aquele documentário da Brasil Paralelo. Eles falaram que o documentário sobre a facada da Brasil Paralelo continha informações verdadeiras. Contudo, poderia ser, talvez, é uma coisa assim absurda, levar a conclusões não tão verdadeiras. Como é que ele vai saber a conclusão de cada pessoa que assistiu ao documentário, que tem informações verdadeiras, e aí ele vai julgar se aquela conclusão está boa ou não, se a opinião que aquela pessoa tem a respeito de um documentário está agradando ou não. É o que o Pavinato falou agora há pouco. Opinião é como filosofia, é uma opinião, cada um tem a sua e pode ser errada, é um direito de errar. A Constituição é tão simples, é totalmente livre a expressão, vedado o anonimato. Ponto final, nada mais, nada menos. Depois que o Supremo pegou lá o projeto de lei lá do marco temporal, né, e falou assim, não, é inconstitucional. Por quê? Por que é inconstitucional? Porque o que a Constituição escreveu, a palavra que está na Constituição não quer dizer o que a palavra quer dizer. Não, o que a Constituição não quis dizer o que ela disse. O julgamento foi esse. A Constituição não quis dizer o que ela disse. A Constituição não quis dizer o que ela disse. Esse é o ponto que a gente chegou. Tá vendo como tem que ter essa reforma? E na reforma tem que dar limites para o Supremo Tribunal Federal. E aí, por isso que eu sou a favor de um mandato. O problema também. não tem pedreiro para essa reforma, não tem encanador para essa reforma. Não tem mestre de obra para essa reforma. Nós estamos totalmente carentes de mão de obra para essa reforma. Não, e o pior, Pavinato, é que não precisa, foi mais uma precisão, a gente não precisa nem de engenheiro, porque é tão evidente que qualquer um pode dizer como é que deve ser feita a obra. Porque está tão evidente, os erros são tão evidentes, só que não tem um pedreiro para chegar lá. Mas professor, a reforma adianta, se eles não vão respeitar, e quem vai... Mas sabe qual seria a reforma? Qual seria? Estabelecer limites, acaba com a se eles não respeitarem o limite? E coloca uma trava neles. Qual é a trava? Vocês respondem apenas uma coisa, é constitucional ou não. O poder de vocês é dizer se é constitucional, se não é constitucional, não pode mais volta professor. Para o legislativo. A gente tem que pensar o que fazer do jeito que está. A gente tem que pensar só em estancar a sangria. Mas o detalhe não dá para pensar nem em cadeira de roda nesse país. Mas pior que não tem o que fazer, Pavinato. Porque com o Senado, que a gente teria que... Você consegue imaginar a gente ter condição de botar 54, não preciso de 40, 54 senadores que tenham a hombridade de entender qual é o papel deles para a sociedade brasileira? Você sabe que a teoria libertária, ela diz que a máfia, todo governo é uma máfia, é a máfia mais forte. Puta, porque genial. ela arrecada o nome de imposto. Mas é exatamente isso. Né, a taxa de proteção das gangues, das máfias. E é o Estado que tem o direito de cometer todo e qualquer crime e falar que aquilo não é um crime, é só uma ação estatal. Exato. E a diferença de um Estado democrático de direito dessa máfia que o libertariano ele acusa é justamente essa. Quem faz parte do centro de poder dessa máfia que toma o dinheiro dos outros não pode cometer crime.
porque ele tem que responder como qualquer um que paga para essa máfia que é o governo. Agora aqui, a gente paga, não tem educação, não tem saúde, não tem segurança, não tem segurança física, não tem segurança jurídica, a gente tem gastos e gastos inexplicáveis, gastos ocultos, gastos não transparentes, e a gente tem que pagar cada vez mais impostos, e a gente tem que sofrer injustiça e ainda falar muito obrigado por me castigares. O Bastiat, Frederic Bastiat, que é um dos maiores cientistas econômicos, né, da política econômica, ele fala, inclusive, que a lei, se ele olhasse para o nosso cenário de agora, ele ia enquadrar como um espólio, porque ele fala que a lei só serve para proteger a personalidade, a propriedade privada e a segurança. Se ela não faz isso, ela é um instrumento de espólio de guerra e, fora disso, ela serve a interesses de determinados grupos, fatores externos. E como Barroso ele é presidente do STF, a lei vira um instrumento. Aí volta no que foi falado no início aqui, a única maneira que eu vejo que poderia resolver minimamente a situação nesse país. Autonomia, inclusive, é papel dos senadores, que deveriam ser representantes dos estados. Trazer autonomia para estados e municípios. É a única maneira que eu vejo descentralizar, tirar do Planalto Central esse poder. Porque aí nós temos a opção de, sem ter que mudar de país, o meu estado não está seguindo os caminhos que eu gosto, eu mudo para o estado vizinho. O meu município não faz do jeito que eu gosto, eu mudo para o município vizinho. Aí funciona. E nós vamos ver, eu vou dizer, mas tem muitos estados que não se sustentam. Ele morreu. Tem que aprender a se sustentar. Como é que isso vai acontecer, ou então Diogo? Deixe ser absorvido por um próximo. Como é que isso pode acontecer? Porque ainda você fala, o Senado não faz, tem a Câmara lá, porque tem sempre o jogo, né? É bicameral. Aí como é que você acha que isso vai acontecer diante dessa notícia aqui?